Até hoje eu não entendo essa porra dessa colher. Mesa retrô para falar de um filmaço, Matrix. Matrix foi muito revolucionário na época, você tem que pensar com a cabeça de 1999. Veja bem, a gente tinha os irmãos Wachowski, que hoje são irmãs Wachowski, que basicamente fizeram uma colcha de retalhos. O que eles fizeram? Eles reuniram tudo aquilo que eles curtiam, que eram filmes de Kung Fu, filmes de tiroteio de John Woo, que aliás é um ótimo diretor, um design de produção maravilhoso, uma ambientação e fotografia que lembra A Cidade das Sombras e O Corvo, dois filmaços do Alex Proyas. Aliás, O Corvo é um filmaço do Brandon Lee, vejam. A gente tinha o Bullet Time, um tipo de tecnologia desenvolvida, né, que era inédito na época. Eu acho que antes de aparecer no primeiro filme do Matrix, eu acho que ele apareceu num videoclipe de um cantor country, eu não tenho certeza. Mas Matrix foi muito fortuito por reunir vários elementos que a gente até viu em um filme ou outro, mas de forma separada, mas não dessa forma, tudo condensado numa coisa só nesse filme. Sem falar também que fala sobre luta contra um sistema opressor. Ou seja, Matrix foi garantia de um sucesso maravilhoso que rendeu 2 sequências e agora vai ter um 4º filme. Dessa trilogia, o primeiro é o que eu mais gosto, então vou tentar me ater a ele, mas fazer algumas pontuações sobre outras coisas que pipocaram ao longo dessa trilogia. Bom, como a gente sabe, são infindáveis as referências que a gente tem nesse filme, né? Eu acho que uma delas, a mais gritante, talvez seja o mito da caverna de Platão, que basicamente é uma pessoa que está presa, algemada, trabalhando incessantemente, assim como outras pessoas, de frente para uma parede. Atrás dele tem uma lareira, se eu não me engano. E essa lareira, quando queima, ela projeta sombras na parede. Então, tudo que as pessoas dentro dessa caverna acreditam ser real e existente são esses grilhões e aquela parede que está lá. Então, um belo dia a pessoa se solta e vê que tem um mundo todo lá fora muito maior e melhor. E essa pessoa basicamente tem 2 escolhas. Ou ela vai embora, ou ela retorna para avisar sobre esse mundo maior e melhor que tem lá fora. E é exatamente essa a figura do Neo, a figura do Thomas Anderson, a figura do escolhido, que é levar a verdade para as pessoas, né? Então, é muito curioso também como essa imagem do escolhido, né, do mito da caverna de Platão, ela se relaciona com figuras históricas, ou melhor, figuras religiosas e filosóficas, como, por exemplo, Jesus Cristo e até mesmo o Buda. Aliás, Keanu Reeves fez o papel de Buda em O Pequeno Buda, também é outro filmaço. Existe esse véu da realidade, que é a Matrix, né? Que é uma prisão feita para sua mente. Você não consegue ver, cheirar, sentir, tocar, porque você já meio que nasce dentro dela. No momento que você existe, você já é plugado e está lá dentro. Só que o Neo, ele sente que tem algo de errado com o mundo. Ele tem um espeto na mente dele, né? Isso faz com que noite atrás noite ele comece a esquadrinhar a internet, né? E ele acaba encontrando a figura do Morfeu e ele sente que isso que ele acha que tem de errado com o mundo, ele acha que o Morfeu, essa figura do Morfeu, pode trazer respostas para ele. E aí fica dito no momento do filme, quando ele encontra com a Trinity, que é a pergunta que nos motiva, o que é a Matrix. Então, esse espeto na mente, essa coisa de saber que tem muita coisa errada, o que é a Matrix, Morfeu, isso tudo está relacionado. Morfeu, ele acaba por apenas ofertar a verdade para ele, né, através de 2 pílulas, a vermelha e a azul. Neo resolve sair, né, da Matrix, né, embora ainda não saiba o que é a Matrix, muita dificuldade de encarar a verdade, né? E aí é quando é dito, né, que Matrix é essa hiperrealidade simulada por computador, né, que faz com que os humanos sejam escravos e tornem eles nisto, né? Uma bateria, uma pilha, um meio para um fim. Os humanos são apenas carcaças, é apenas gado, né, para as máquinas conseguirem todo tipo de energia para se manterem vivas. E é aí que a história começa a ficar mais complexa e interessante. O Oráculo diz para Morfeu que é um dos meus personagens favoritos. A gente tem vários. A gente tem o Oráculo, a gente tem a Trinity, a gente tem o Cypher, a gente tem vários personagens ao longo dessa trilogia, mas eu gosto muito do Morfeu porque o Morfeu, ele acredita que Neo é o escolhido. E o Oráculo uma vez disse para Morfeu que ele iria encontrar o escolhido. E o escolhido é essa figura que trará fim à guerra entre máquinas e homens. Morfeu é como se fosse quase João Batista. Se eu não me engano, João Batista ele tinha a função de preparar Jesus para o caminho que ele iria seguir, né? A gente vê um pouco disso, né? A gente até pode ver um pouco de paternidade, né? Tem uma relação quase paternal entre ele
e o Morfeu. Eu gosto muito das interações que tem o Morfeu. Morfeu começa a dizer para o Neo como é que estão funcionando as coisas agora. Ele diz que o sistema é o inimigo, o Matrix é o inimigo. E o Matrix, dentro da Matrix existem tantas pessoas que são tão dependentes desse sistema que não estão preparadas para serem desplugadas, que vão fazer tudo necessário para manter esse sistema funcionando. Não é mera coincidência se você conseguir relacionar isso com a nossa realidade. E dentro desse sistema existem os agentes, né, que são homens engravatados, e você pode perceber que até então na trilogia todos eles são homens e brancos, talvez para representar esse sistema capitalista e patriarcal, talvez. Nada é sem sentido nesse filme. A figura do escolhido, né, como eu falei, é trazer fim a essa guerra, mas aí começam a levar certos questionamentos. Se Zion é a última cidade humana no mundo inteiro, e a missão é libertar o máximo de mentes possível, se não todas as mentes, como é que essa cidade vai receber essa galera toda, sabe? Então, pipocam certos questionamentos, assim, sabe, que ainda não ficaram claros para mim e que ao longo da trilogia não respondeu. Talvez com esse novo filme, com certeza não vai parar num filme só, a gente comece a ter um pouco de algumas respostas. Eu particularmente acredito que, como a gente sabe, o planeta foi devastado, né? Ele é tomado pelas máquinas e Zion é a última cidade, é a única cidade construída para receber os humanos. Eu acredito que em algum ponto da trama mais avançado, né, se conseguirem de fato fechar a história de Matrix, eu acho que a figura do escolhido vai ser uma espécie de Deus Ex Machina. Eu acredito que ele vai controlar a Matrix e vai controlar as máquinas, e aí vai dar um jeito de preparar todo o planeta, construir de alguma forma todo o planeta para conseguir receber de forma apropriada todas as mentes que ainda não foram libertadas de Matrix. Mas aí é só uma conjectura minha. Sobre a relação Smith e Neo. O Smith ele acaba sendo mais do que um agente. No final do primeiro filme, Smith é derrotado. Mas ele retorna na trilogia, né, porque algo que o Neo fez deve ter deixado uma parte do Neo impressa dentro do Smith, e ele acaba ressuscitando. E é interessante perceber que ele começa a se multiplicar, né, até um ponto que a gente tem um grande problema. A Matrix não consegue mais conter o Smith, porque o Smith está infestando a Matrix. E ele não vai parar aí, porque se ele encontrar um jeito de ir para o mundo real, ele vai destruir também o mundo real, a última cidade, que é Zion, e destruir todas as máquinas, porque ele acredita que o propósito da vida é terminar. Então a gente pode ver que eles são perfeitos opostos, né? Enquanto que Neo representa a luz, Smith representa as trevas, representa a escuridão. E essa escuridão, como eu falei, está se alastrando na Matrix e a Matrix perde controle. É então que Neo e as máquinas fazem um armistício, né? Que é derrotar Smith e assim haver uma paz entre humanos e máquinas, seja essa paz do tempo que durar, que a gente ainda não sabe, né? Como é visto na conversa entre o oráculo e o arquiteto. E eu achei interessantíssimo a forma como o Neo conseguiu parar o Smith, porque era inevitável, sabe? Era inevitável de fato, o Neo ia morrer, era inevitável. Então o que ele fez foi se deixar ser tomado pelo Smith. E aí essa cópia que o Smith fez, que tem um pouco do Neo, o Neo que está dentro desse Smith que foi feito, ele é feito de luz. Então, e todas as cópias estão, né, conectadas, né, se você perceber na trilogia. Então, como o Neo é essa luz, ele acaba sendo uma espécie de luz, ele acaba sendo uma espécie de antivírus para esse problema dentro da Matrix, erradicando o Smith. É mais ou menos o seguinte, você imagina uma sala abafada com escuridão. O que você faz para acabar com essa escuridão? Você liga a luz. Basicamente é isso. É simples e genial ao mesmo tempo. Então, galera, Matrix é sobre isso. Escolha, fé, determinismo, o que é realidade, o que é liberdade. Todos esses conceitos que dão sentido à nossa existência são debatidos no filme. Então, galera, por conta de todos esses conceitos que essa trilogia é uma das minhas favoritas, mas dos três, o primeiro filme é disparado melhor pra mim, e por conta disso, 4 logos, nota máxima. E não se esqueçam, vocês precisam se livrar de 3 coisas: medo, dúvida e descrença. Libertem suas mentes. Galera, só um rápido parênteses aqui. Se vocês curtem Matrix tanto quanto eu recomendo esse livro aqui, ó. Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. Cara, que livro foda.